Jesus antes da criação do universo. A localização exata de Jesus Cristo durante o Big Bang. No princípio, Deus criou o mundo, e a Bíblia relata que a Terra era sem forma e vazia, indicando a ausência de qualquer forma de vida antes da criação. Uma indagação frequente é se a criação marcou o início de todas as coisas. Então, onde estava Deus antes desse evento? Esta pergunta não pode receber uma resposta definitiva. Sabemos que a existência de Deus transcende as limitações do tempo e do espaço. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Contudo, surge outra questão crucial que as pessoas costumam formular. Onde estava Jesus antes e durante a criação do mundo? Afortunadamente, este é um dos enigmas que o próprio Jesus compartilhou conosco neste evento. Vamos desvendar a posição precisa de Jesus no instante da criação. Se você acompanhar até o desfecho, também compreenderá a natureza de Jesus Cristo e por que não há equívoco na afirmação de que ele é o Filho de Deus. A revelação sobre a localização e natureza de Jesus Cristo está contida no livro de João. As petições não são apenas um diálogo com Deus, é uma prática profundamente reveladora. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais notáveis de toda a Bíblia. Podemos perceber o próprio coração de Jesus enquanto ele ora a seu Pai. A Bíblia está repleta de registros de grandiosas orações, desde as orações de Abraão até as de Moisés, e de Davi até Salomão. Contudo, esta oração de Jesus é, de longe, a mais significativa registrada nas Escrituras. De acordo com o livro de João, capítulo 17, versículos 1 a 5, Jesus proferiu a seguinte oração: Pai, chegou o momento, magnifique teu Filho, para que teu Filho possa magnificar-te, pois concedeste-lhe autoridade sobre toda a humanidade, possibilitando-lhe conceder a vida eterna a todos aqueles que confiaste a ele. Esta é a vida eterna, que eles te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu trouxe glória à terra, cumprindo a missão que me deste, e agora, Pai, magnifica-me em tua presença com a glória que eu desfrutava contigo antes que o mundo tivesse início. Esta última declaração é esclarecedora. Ao afirmar, magnifica-me em tua presença com a glória que eu tinha contigo antes do mundo começar, Jesus claramente referia-se à esplendor e majestade que compartilhava com Deus Pai antes da existência do mundo. Orações autênticas frequentemente revelam o âmago mais profundo de uma pessoa, abrindo o coração a Deus sem reservas. Este diálogo expressa os desejos e motivações intrínsecos de Jesus. João 17 proporciona uma oportunidade singular para vislumbrar a natureza e o coração de Jesus por meio desta oração. Jesus aborda diversas grandes ideias desenvolvidas neste evangelho, explorando a glória, a fé, a pregação e o amor. Ele também discorre sobre sua ligação especial com seu Pai. Os relatos em Gênesis evidenciam de forma clara que Deus estava presente antes e após a criação do universo. No capítulo 1, versículo 26, a Bíblia revela a pluralidade da essência divina, dizendo: Então Deus disse: Vamos criar a homem à nossa imagem, à nossa semelhança, para que possam dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e todos os animais selvagens, e sobre todas as criaturas que se movem pela terra. Para o nosso propósito, a parte mais crucial desse versículo é a expressão "vamos fazer isso claro", indicando que Deus não estava solitário no início da criação. Havia outra presença. Agora sabemos que essa presença é Jesus, pois ele disse: Glorifica-me em tua presença com a glória que eu tinha contigo antes do mundo começar. Ao proferir essas palavras, Jesus nos revelou que era a presença que estava com Deus no momento da criação. Esta declaração adquire muito mais significado se ponderarmos sobre o fato de que Jesus precisou descer de sua posição de glória para adotar uma forma humana, possibilitando assim a redenção pelos pecados do mundo. Essa missão demandava sacrifícios e humildade, os quais teriam sido impraticáveis caso Jesus se manifestasse em toda a sua plenitude e glória. De fato, não é difícil conjecturar que essa era a expectativa das lideranças da nação israelita. Elas rejeitaram Jesus como o Messias durante o seu tempo. Muitos judeus viviam sob a ocupação romana e ansiavam por um redentor que os libertasse da opressão estrangeira. O conceito deles sobre o Messias foi grandemente influenciado pelas profecias da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, especialmente aquelas encontradas nos livros de Isaías, Jeremias e nos Salmos. Tais profecias descreviam a chegada de uma figura futura, um
ungido ao Messias, escolhido por Deus para trazer salvação, justiça e restauração ao povo judeu. Com base nessas escrituras e em sua história coletiva, muitos judeus naquela época aguardavam o Messias em uma forma poderosa e tangível. Eles antecipavam um líder militar e político, um novo Davi que surgiria, derrotaria seus inimigos e estabeleceria um reino restaurado de Israel. A concepção do Messias como um herói conquistador, libertador dos opressores romanos e restaurador da soberania de Israel, prevalecia entre uma considerável parcela da população judaica. Infelizmente, quando Jesus chegou ao mundo, ele possuía uma aparência claramente ordinária. Eles não admitiam que fosse o Filho de Deus, nem aceitavam sua existência anterior ao início do universo. No entanto, Jesus é a segunda entidade da Santíssima Trindade, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo. Essa convicção fundamenta-se na doutrina da Trindade, que ensina que Deus se manifesta como três pessoas distintas em uma essência divina. O Novo Testamento da Bíblia proporciona alguns insights sobre a pré-existência de Jesus. No Evangelho de João, por exemplo, afirma-se que no princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. João 1:1. Nesse contexto, Palavra refere-se a Jesus, denotando sua existência eterna como parte da divindade, mesmo antes da criação do mundo. É mais uma evidência de que Jesus existia em um estado celestial divino com Deus Pai, antes de sua encarnação, como ser humano na Terra. Jesus desempenhou um papel ativo na criação e esteve presente ao longo da história, mesmo antes de se manifestar como ser humano na Terra. Antes de sua manifestação terrena, Jesus era rei, e continua sendo rei. A glória de seu reino foi o que ele solicitou a Deus para restaurar em sua oração no capítulo 17 do Evangelho de João. No entanto, é essencial observar que Jesus não buscava glória vã por razões egoístas. Mesmo ao solicitar a restauração de sua glória, era para que pudesse glorificar a Deus, seu Pai. A natureza e a forma de Jesus antes da criação são exemplificadas em sua glória. Não há outra maneira de descrevê-lo. No livro de Apocalipse, João contempla um Jesus poderoso que não se assemelha a nenhum homem comum. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 16, relata: Voltei-me para perceber a voz que conversava comigo. Ao me virar, observei 7 candelabros de ouro, e no meio deles, alguém semelhante a um filho de homem. Vestia uma vestimenta que alcançava os pés, com um cinto de ouro ao redor do peito. Seu cabelo, branco como lã, brilhava como a neve, e seus olhos eram como chamas ardentes. Seus pés pareciam bronze reluzente, como se fossem aquecidos em uma fornalha, e sua voz assemelhava-se ao som de águas correntes. Na sua mão direita, segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era resplandecente como o sol em todo o seu esplendor. João, de maneira clara, reconheceu que o ser encontrado no Apocalipse era Jesus. Podemos apenas imaginar o que passou pela mente de João ao ouvir aquela voz. A vestimenta que Jesus utilizava simbolizava sua posição como sumo sacerdote para o seu povo. João também descreveu sua cabeça e cabelos como brancos como lã, reluzindo como a neve. Ele mencionou que os olhos de Jesus, que tudo viam, brilhavam como chamas de fogo, representando a paixão de Jesus, uma metáfora comum na literatura grega onde olhos apaixonados retratam o sobrenatural e divino. Essa descrição ecoa a narrativa de um anjo no livro de Daniel, Daniel 10:6, que descreve seu corpo como topázio, rosto como um relâmpago, olhos como tochas flamejantes, braços e pernas como o brilho do bronze polido, e voz como o som de uma multidão. Tais descrições são utilizadas para retratar e enfatizar a grandiosidade imensa de Jesus. Mesmo os 3 anos que João passou na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus lhe apareceu em sua majestade celestial. A imensidão do poder e da majestade divinos que Jesus renunciou enquanto habitava na terra é um milagre grandioso, muitas vezes negligenciado. O extraordinário é que Jesus conseguiu ocultar essa imensa glória e autoridade enquanto percorria a jornada humana neste planeta. A descrição fornecida por João e Daniel reflete a verdadeira essência de Jesus antes e depois da criação do universo. Agradecemos por assistir e ficamos ansiosos para ouvir sua opinião nos comentários. Valorizamos muito a troca de conhecimentos. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Que Deus te abençoe com grandes bênçãos em sua vida. Amém.